Tudo jóia, terceiro ano? Tudo bem? Estou com muita saudade de vocês, espero que todos vocês estejam empolgados, animados para mais uma aula e nós vamos aprender um pouquinho ainda a respeito de força elétrica e de campo elétrico. Eu separei aqui nesta aula de hoje mais um outro exemplo sobre o cálculo da força elétrica de repulsão ou de atração entre duas partículas, terceiro ano. Lembrando então que esta lei conhecida como lei de Coulomb, ou lei da força elétrica de atração ou força elétrica de repulsão entre duas partículas, né? Então lembrando que a fórmula para que nós possamos calcular essa interação de atração ou de repulsão entre duas partículas com certa quantidade de carga elétrica, então nós podemos fazer, né? Então força elétrica é igual a K vezes módulo da carga Q1 vezes módulo da carga Q2 sobre a distância que separam, né, as cargas, né, as partículas eletrizadas. Essa distância tem que ser elevada ao quadrado, né? Então aqui, reparem neste exemplo. Calcule o valor da força elétrica entre as partículas A e B da figura abaixo. Dados constante K, ou seja, a constante eletrostática, né? Vale 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E reparem que na figura nós temos, terceiro ano, a partícula A com uma quantidade de carga menos 1 vezes 10 a menos 6 Coulomb, distanciada meio metro de uma partícula B com intensidade de carga elétrica também menos 1 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Reparem que na figura as partículas não se aproximam, pelo contrário, elas se afastam. Por que elas se afastam? Elas se afastam, né, elas vão se afastar porque elas ambas têm o mesmo sinal. Quando duas partículas eletrizadas são ambas positivas ou ambas negativas, elas não vão sofrer interação do tipo atração. Pelo contrário, elas vão se repelir. Então daí o vetorzinho da força elétrica representando B tentando se afastar de A e o A tentando se afastar de B. Ok? Vamos para o nosso cálculo, né? Então olha lá, terceiro ano. A fórmula da lei de Coulomb, ou fórmula do cálculo da força elétrica entre duas partículas carregadas, será K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 sobre D ao quadrado. Vamos substituir os valores então. Força elétrica, eu quero calcular o valor dela, eu não sei. O valor da constante K, 9 vezes 10 a 9, dado do problema. As cargas Q1 e Q2 em módulos, então nós temos módulo de menos 1 vezes 10 a menos 6, multiplicado novamente pelo módulo da carga Q2. Módulo de menos 1 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido pela distância que separam as partículas ao quadrado. A distância dada da figura era de meio metro, 0,5 elevado ao quadrado. Acompanhe comigo o raciocínio, tá? Terceiro ano. 9 vezes 10 a 9, eu repeti. Módulo de menos 1 vezes 10 a menos 6, a função modular veio para tirar o sinal negativo, né? Então, olha lá, 1 vezes 10 a menos 6. Novamente, o módulo de menos 1 vezes 10 a menos 6. Menos 1 vezes 10 a menos 6. Tudo isso pelo resultado, né, da distância ao quadrado. Então, 0,5 vezes 0,5 nos dará 0,25. Então, tomando cuidado agora, terceiro ano, que os módulos de menos 1 vezes 10 a menos 6 tornam a conta positiva, ou seja, 1 vezes 10 a menos 6, 1 vezes 10 a menos 6, correto? E o 0,5 ao quadrado, então 0,25. 9 vezes 1, 9 vezes 1, 9. 10 elevado a mais 9, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6, nós repetimos a base 10 e somamos todos os seus expoentes, levando em conta o seu sinal. Mais 9 com menos 6 dá mais 3 de saldo. Com menos 6 dará menos 3 de saldo. Então 9 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,25. Como que nós vamos fazer esta conta, terceiro ano? 9 dividido por 0,25 dá 36. Vezes 10 elevado a menos 3, eu repito a potência de 10. Agora, desmembrando essa notação, nós vamos pegar o 36
e andar 3 casas decimais da direita para a esquerda devido ao expoente negativo da base 10. Então, olha lá, 1, 2, 3, vem o 0, 0, vírgula. Então, ou seja, 36 vezes 10 a menos 3 dará 0,036 newtons. Ou seja, se eu tiver duas partículas, tá? E elas estão distanciadas meio metro uma da outra, e ambas com uma carga de menos 1 vezes 10 a menos 6, vocês podem ter certeza, no local que elas estiverem, desde que a constante K seja 9 vezes 10 a 9, nós teremos uma força elétrica de repulsão entre elas, tentando afastar uma da outra, de 0,036 newtons. Ok, terceiro ano? Vamos para o exemplo de campo elétrico gerado por uma carga central Q até uma certa distância, né, um ponto P. Vamos para este exemplo. Agora, terceiro ano, nós vamos fazer um outro exemplo a respeito do campo elétrico gerado por uma carga central Q ao redor de um ponto P. Então, lembrando que o campo elétrico, como eu havia dito na aula anterior, ele gerado por uma carga central Q, ele pode afastar uma outra partícula menor, uma partícula de prova, né, uma carga de prova, ou ele pode aproximar, depende do sinal da carga central. Se a carga central for positiva, o campo elétrico é de afastamento. E se a carga central for negativa, o campo elétrico é de aproximação. E lembrando que a fórmula do campo elétrico será calculada, então, por E igual a K vezes módulo da carga central Q sobre essa distância do ponto P ao quadrado. Então, reparem neste exemplo. Calcule o valor do campo elétrico gerado pela carga Q de intensidade 5 vezes 10 a menos 6 coulombs no ponto P distante 10 centímetros da carga Q. Dados constante K, 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então agora, terceiro ano, reparem na figura aqui que a carga Q está a 10 centímetros do ponto P. Reparem que o vetor do campo elétrico é voltado para fora, afastando, né, a carga do ponto P, está sendo afastado da carga central por ser o seu sinal positivo. Ao aplicar os dados da fórmula, então nós teremos campo elétrico E será igual a constante K, 9 vezes 10 a 9, é o valor do K, o módulo da carga de 5 vezes 10 a menos 6, como a carga é positiva, o módulo continua sendo 5 vezes 10 a menos 6. E tomando cuidado que aqui eu não coloquei 10 centímetros, e sim a unidade de distância tem que estar em metros. Então eu não coloquei 10, e sim 0,1 metro, porque 10 centímetros correspondem a 0,1 metro, tá? Lembrando que aqui, novamente na fórmula, essa distância tem que estar ao quadrado. Então 0,1 ao quadrado, ok, terceiro ano? 9 vezes 5, 45. 10 a mais 9 vezes 10 a menos 6, nós vamos repetir a base 10 e somar os seus expoentes. Mais 9 com menos 6 dá mais 3. E 0,1 metro ao quadrado, 0,1 vezes 0,1, nos dará 0,01. 45 dividido por 0,01 dará 4.500, vezes 10 elevado a mais 3. Como eu vou desmembrar os 3 zeros da potência de 10, porque os 10 da terceira é 1.000, né? Então, lá, então vai nos dar 4.500.000 newtons por coulomb. Colocando em notação científica, 4,5 vezes 10 a mais 6. Reparem que nós deslocamos 6 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, ou seja, se eu tiver uma carga central de intensidade 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, e um ponto P distante 10 centímetros dessa carga, se eu colocar uma carga de prova neste ponto P, a carga central irá gerar um campo elétrico de afastamento neste ponto com intensidade de 4,5 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Ok? Bom, terceiro ano, estes são os exemplos que eu gostaria de deixar para vocês na aula de hoje, a respeito então da força elétrica entre duas partículas e do campo elétrico gerado por uma carga Q. Tá? Desejo uma
maravilhosa semana para vocês. Terceiro ano eu vou estar postando mais exercícios de força elétrica e de campo elétrico para vocês no Class 1. Espero que vocês continuem fazendo, empolgando com o seu compromisso dos estudos, né, terceiro ano? Ainda mais para os vestibulares que vocês vão fazer certamente no final deste ano. E desejo uma maravilhosa semana para vocês, tá? Até a nossa próxima aula semana que vem. Um beijo enorme no coração de vocês. Estou com muita saudade de vocês, terceiro ano. Fiquem com Deus, tá? Beijão para todos vocês.